Oi, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou Ana Paula e esse é meu canal Feminismo Movimento. Na última semana, cenas estarrecedoras nos abalaram novamente. Como se a gente já não estivesse vivendo um clima um pouco tenso, né? Que a gente não pode respirar. Fomos todos bombardeados com imagens onde o humorista Ed Júnior é atacado de uma maneira extremamente agressiva por uma vizinha, moradora do mesmo prédio que ele e seu filho. Que agora ela já alegou problemas, né? Como sempre, o caso isolado número 1 milhão e lá vai pra não sei aonde. Onde a pessoa que comete o ato racial, o crime racial, alega problemas mentais. E estamos diante de mais um ato isolado de uma senhora branca, que se diz cidadã, que se diz uma pessoa de bem, que profere palavras de cunho racista contra um vizinho, contra um morador, contra um funcionário. É sempre assim. Você sempre tem uma justificativa. A dela é que ele é barulhento. Desde maio, a investigação da polícia que só foi aberta depois que o humorista foi fazer o boletim de ocorrência, a investigação já levantou que desde maio que ela vem proferindo acusações levianas a respeito do humorista Ed Júnior, que culminou agora nessa última semana num ataque extremamente agressivo por parte dela, por parte do filho, inclusive ameaças de morte. Inclusive tivemos também a distinta senhora e seu filho com facas, garrafas, batendo na porta do apartamento do humorista, ameaçando sua vida. Mas aparentemente não é tão grave assim, né? Já que nós temos de um lado uma senhora branca e seu filho, e do outro um preto, que não deveria nem estar ali aos olhos da sociedade. Porque, ao que me parece, é isso. Ao que me parece, independente dele ter dinheiro para custear sua moradia naquele prédio, que não é nada de prédio de milionário, né? Diferente do que a classe média se considera o suprassumo da sociedade. Não é um prédio de milionários. Mas, para ela, não basta ter o dinheiro para pagar, para ser digno de morar lá. Palavras como macaco, palavras como imundo, neguinho, bandido, saíram da boca dessa distinta senhora. E coube ao humorista apenas reagir com risadas e depois fez um vídeo que soltou na internet, onde ele, em prantos, descrevia a situação de horror que havia passado, que mais parecia uma cena de filme de terror, mais parecia uma cena de Corra, do que algo real. Mas é real. A maldade é real. A questão de diferença, que as pessoas nos tratam com olhares diferentes, isso é real. Isso não é velado, né? A gente tem que parar de dizer que a questão racial no Brasil é velada. Ela não é velada, ela é escancarada e ela tá cada vez mais escancarada. No mesmo mês em que tivemos Seu Jorge fazendo uma apresentação num clube, e dentro de um clube onde ouviu ofensas, onde ouviu pessoas imitando sons de macacos, onde foi ofendido e xingado. Nós temos um humorista que dentro da sua residência também é atacado, também recebe ameaças de morte, que o levou a mudar-se de endereço, levou ele a se mudar. Quer dizer, a vítima teve que se mudar porque não se sentia seguro ao lado dessa distinta senhora que alega que depois que ele se mudou pro condomínio, as coisas dentro do apartamento dela começaram a sumir. Como é que você acusa sem provas e nada lhe acontece? A senhorinha está em casa, junto com seu filho. Engraçado que o atestado que ela tem de questões mentais e psicológicas cobrem ela. Mas e o filho? Por que o bonitão tava com a faca na porta do humorista? Por quê? Ele também tem um atestado para isso? Ou ainda não deu tempo de providenciar? Nós precisamos parar de ser tão passivos a esse tipo de atitude. A gente precisa parar de tirar por menos e dizer, né? Vamos seguir, mas eu vou mostrar o meu potencial. Não! Essas pessoas precisam começar a ir para a cadeia, sim. Essas pessoas precisam começar a responder pelos seus atos, sim. Eu, como mulher preta, estou cansada de ter que provar o meu valor para a sociedade. Dizer, olha, eu sou preta, mas eu sou boa, viu? Assim como várias pessoas, assim como o Seu Jorge, um cantor que está no patamar que está, teve que ouvir discurso racista em relação a ele. Assim como o humorista que dentro de sua casa teve que se mudar de endereço porque tá com medo da vizinha e do seu filhinho playboy. Até quando isso vai ser normal? Até quando a gente vai aceitar isso? Eu não falo aqui, esse meu discurso hoje não é pra dizer, a gente precisa prender, isso a gente já sabe.
Meu discurso hoje é com você, pessoa, que nesse momento está se colocando no lugar do humorista, que nesse momento sabe exatamente pelo que o Ed passou, que passa pela mesma coisa que ele todos os dias. Não precisamos mais tolerar isso. A gente não precisa mais tirar por menos. A gente não precisa mais ser, vamos ser pacífico, né? Porque, nossa, infelizmente a questão é difícil, mas o que é que eu vou fazer? Vamos lutar. Vamos lutar como? Vamos lutar com as mesmas armas. Eu não digo sair gritando, ofendendo e ameaçando de morte, mas eu digo vamos nos impor. Esse lugar é nosso, é de direito nosso. E aonde a gente chegar e aonde a gente estiver, a gente não tem que sair por causa de uma racista. Quem tem que sair é ela. A atitude do condomínio para a distinta senhorinha foi aplicar uma multa. Uma multa. Enquanto o morador ofendido teve que se mudar, a senhora recebeu uma multa. Enquanto seu Jorge foi ofendido durante um show, fez um vídeo muito tocante a respeito da pauta, como resposta do presidente do clube, nós tivemos a belíssima frase: no contrato que eu fiz com a produtora e com ele, ficou bem claro que era vedada qualquer apologia política durante o show. E me parece que depois ele fez um sinal político ali de um L. Foi uma falta de decoro dele com o público, da maneira como ele veio trajado, que não era adequada para um artista, e depois disso, fumando no palco, e me disseram que era outra substância. A gente está falando de uma questão racial, que é crime, está enquadrado e tipificado como crime. E um diretor de um clube, presidente, sei lá como é que fala o nome, do distinto senhor, alega que, caramba, mas também, né, quem mandou ele fazer apologia política, poxa, quem mandou ele vir vestido daquele jeito, né, ele tinha que vir trajado adequadamente para se apresentar pro meu seleto público, poxa, só faltou dizer, foi ofendido porque mereceu. Será que até quando a gente vai ter que tolerar isso? Até quando nós vamos ter atitudes de pessoas que absorvem essas ações e não buscam uma solução? Ontem, na frente do prédio da senhora, da distinta e puritana senhora branca, houve uma manifestação de diversos grupos coletivos e alguns artistas famosos e personalidades da mídia também compareceram para engrossar o coro, para gritar palavras de ordem, para colocar medo, sim, medo nessa senhora. Mas medo não da agressão, medo da resposta do ato dela, porque ela não ia ser agredida, obviamente, mas ela precisa entender que a sociedade está pronta para revidar, dentro do que manda a lei, logicamente, né, gente? Vamos deixar bem claro. Mas depois ninguém tá dizendo que eu tô mandando ninguém agredir ninguém. Dentro do que manda a lei, o que nos cabe, sim, é protestar. O que nos cabe, sim, é gritar. Sim, é dizer, não saio. É dizer, isso aqui também é meu, isso aqui também é de direito que eu esteja aqui. A gente precisa começar a fazer isso. Eu já tive posturas que hoje talvez eu não tivesse em relação a essas questões. E muito recentemente, né, a gente fica tão chocado quando um ato racial acontece, que muitas vezes a gente não sabe como reagir. Eu me calo, mas a partir de hoje eu me comprometo a não me calar mais, porque a gente não pode permitir que essas atitudes continuem sendo reproduzidas. Sabe? A gente está no século da informação, né? Teoricamente. Em relação à informação, a gente tem acesso, se a gente quiser, muito fácil à informação. A gente está no século em que notícias são pulverizadas rapidamente para todos. Então, não adianta dizer que não sabe. Não adianta dizer que, ai meu Deus, foi sem querer. Não foi querendo, foi consciente. Foi com muita vontade de dar o grito que aquela senhora chamou o rapaz de macaco. Foi com muita vontade de ofender que o público vai, o seu Jorge chamou de macaco. Isso não deve mais ser tolerado por nós, pessoas pretas, pessoas pardas, indígenas, da sociedade. Nós vivemos em conjunto, nós contribuímos para a sociedade. Nós geramos capital, nós geramos lucro, nós consumimos. Então, por que nós somos vistos como diferentes? A sociedade precisa da gente. Nós somos a maior parte da população brasileira. E como é que a maior parte da população brasileira pode ser oprimida dessa forma até hoje, diante de tantas evoluções que nós passamos? Então, sim, é hora de revidar, não com violência, mas fortalecendo a nossa presença nos locais, mas permanecendo, resistindo e lutando e insistindo, para incomodar mesmo essa galera, para mostrar para ela que não, a gente não vai sair, a gente não vai regredir. Eu deixo aqui meu apoio ao Ed Júnior, meu apoio ao seu Jorge e a tantas outras pessoas que não têm o veículo de comunicação
como uma forma facilitada de gritar os seus sofrimentos, porque tem pessoas que não são figuras públicas que passam por isso toda hora. Eu passo por isso de diversas vezes. Algumas maneiras mais sutis, porque eu não sou tão retinta, algumas maneiras não tão sutis, mas todos nós passamos por um certo grau de preconceito. Sofremos um preconceito de alguma forma, seja de um olhar confundido com o trabalhador da loja, com o vendedor, sabe? Com aquela obrigatoriedade que as pessoas brancas salvadoras da pátria têm, de que nós somos obrigados a ser super simpáticos o tempo inteiro com todo mundo e tolerar tudo. Tolerar a gente pegando no meu cabelo, me alisando, elogiando minha pele, me pegando, porque o corpo preto é de domínio público. E mesmo que você, pessoa não negra, que tem essas atitudes, repense, isso também é uma forma de ofender. Aí vai vir alguém e vai dizer, mas hoje também não pode nada, não posso nem elogiar o cabelo. Não é isso. É que você não sabe se a pessoa gosta, se a pessoa quer. Então, para de fazer isso, sabe? Não vejo ninguém alisando, puxando, pegando no cabelo da branca. As pessoas têm medo de tocar um corpo de uma mulher branca. Por quê? Não falo dos criminosos, mas eu falo que, assim, o corpo da mulher branca, do homem branco, não é de domínio público, é pertencente a ele. As pessoas elogiam, mas elas mantêm o respeito. Por que a gente não é assim? Porque está naturalizado que nós somos ladrões, macacos, imundos, fedorentos, sujos, pretos. Todo esse tipo de ofensa proferida a nós é de domínio público. As pessoas acham que é isso que nós somos. E a gente tem que mostrar que não é assim e que não vai ficar assim. O protesto de ontem foi muito bonito de ver, sim. Foi bonito de ver algumas pessoas dentro do prédio manifestando o seu apoio, sim. E isso precisa se tornar comum em nossa sociedade. Se você ataca, como é que diz a frase? Se me atacar, eu vou atacar. E é isso que a gente precisa. Mas não devolver com violência física. Não devolver com a mesma ignorância que nos é dada. Mas devolver como? Permanecendo, resistindo, insistindo e mostrando que não vai ser tolerado. Que muitos outros protestos como o de ontem aconteçam. Que cada racista por aí que cometeu um ato, que cada senhorinha distinta, que cada filho playboy que cometer um ato desse, sofra com as consequências. Que abra a porta de sua casa e veja assim um protesto enorme, gigante, de pessoas que vão dizer que não vai mais ser assim. A gente precisa se unir e fortalecer. Se você gostou desse vídeo, ficou até agora, comenta, curte, compartilha. Se você se sentiu, se você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui no vídeo, deixa aí embaixo seu comentário, sua história, seu relato, manda para algum amigo que você sabe que vai entender o que eu tô falando. E se você não passa por isso, mas quer entender e quer ajudar a combater, vem também que a gente também precisa. A gente precisa de uma união, né? A gente não tá aqui para separar, a gente tá aqui para que todos sejam igualmente respeitados, tá bom? Se você gostou, é só dar like. Tchau.